ontem. E até assim, eu costumo, presidente, quando saio na terça-feira, optar pelo voo, inclusive, que é o voo que me bota aqui mais cedo. Saio de casa às 5 horas da manhã. No horário de verão, eu saio às 4. Mas aí é inaceitável que uma operadora de aeroporto como a de Brasília, portanto, que reformou o aeroporto, está bonitinho, na Bahia a gente costuma dizer que é bonitinho e ordinário. Tá? Bom, eu passei agora quase uma hora da pista até a plataforma de desembarque para pegar meu carro. 1 hora. A aeronave pousou por volta de 8h20, 8h25, e eu só consegui chegar do lado de fora, Flecha, 9h25. Permite, senador Walter? Então, por não. Vossa Excelência não deve estar aborrecido porque o seu Barcelona ganhou de 2-0 aí ontem. É uma alegria de ontem, mas aí quando chega no dia de hoje a gente recebe aqui, aí é um Barcelona, literalmente, na lona, entendeu? Então assim, é uma coisa que nós temos discutido muito aqui nessa comissão. O ano de 2014, por exemplo, presidente, foi um debate, até o senador Flecha tem participado ativamente, por isso que a gente tem jogado muito peso nessa coisa, inclusive da aviação regional, a possibilidade de a gente abrir cada vez mais também para outras operadoras, mas a questão da operação. E uma coisa me chamou a atenção agora de manhã, que eu até, se puder, vou ligar para o governador do estado. A polícia de Brasília cuida do estacionamento do aeroporto de Brasília. Em nenhum estado, não sei, aí as polícias, inclusive, saíram completamente dessa coisa de trânsito. A de Brasília cuida, inclusive, do estacionamento ali, é cheio de polícia para carro não encostar. Que eu acho que alguém tem que disciplinar, efetivamente, o trânsito, mas é a polícia de Brasília que cabe essa tarefa de disciplinar numa área que já é, inclusive, até de atuação privada. A indústria da multa é patrocinada pela polícia, meu cara. Então, bota a polícia para cuidar de outra coisa, entendeu? Então, acho que é importante a gente ter um olhar um pouco mais até detalhado sobre isso, que fica todo mundo reclamando para botar a polícia na rua e no aeroporto de Brasília está cheio de polícia. Mas, senhor presidente, eu quero dizer que eu até, desde a semana passada, que de certa forma venho até reproduzindo o fato dessa pesquisa no meu site, no meu círculo de debate que faço, inclusive, para o setor elétrico, do setor elétrico. Na próxima terça, inclusive, estarei representando aqui a comissão, no caso, como havia sido já patrocinado desde o ano passado, um debate em Salvador sobre essa questão, principalmente de fontes alternativas, e vim acompanhando essa pesquisa há muito tempo, até assim, por conta disso. O que é que eu tenho, meu caro Tiago, assim, um pouco da minha percepção, assim, em relação à contribuição que ela pode dar? Eu fiquei um pouco preocupado, porque ela é muito de sentimento, uma avaliação. O setor elétrico brasileiro, e eu conversava um pouco aqui com meu companheiro Wellington, o setor elétrico brasileiro e essas questões que nós chamamos de vitais para o setor elétrico, meu caro Blair, são coisas extremamente conhecidas e de uma incidência brutal. Essa questão que Vossa Excelência levantou, por exemplo, da reservação de água, eu até tenho feito uma discussão profunda no meu estado. A Bahia, se a gente comparar, por exemplo, é o estado até que ficou com a pior reservação de água dos últimos anos. O Rio Grande do Norte fez até uma política correta de reservação de água. É óbvio que a reservação de água tem que priorizar o uso humano, o uso animal, né, para depois você tratar dessa questão. Mas em energia, principalmente em hidroeletricidade, a questão de reservação é, eu diria assim, um ponto crucial. E é aí, inclusive, que reside a melhor das experiências. Você tem energia limpa, né, na hidroeletricidade, e você tem uma outra coisa, que é a possibilidade do manejo dessa energia. Então, portanto, é uma coisa que a gente vem sempre batendo, lago não é só para enfeite, lago é para guardar água, você não guarda energia. Então, portanto, a reservação é para isso, é para eu ter a possibilidade de ir manipulando. Abriu ali a compota, um abraço. Gerou, meu amigo, tem que ter alguma coisa do outro lado. Se não tiver nada do outro lado para ligar, azar do goleiro, já foi. Entendeu? Já acabou, saiu dali a energia, pegou a linha de transmissão, foi embora. Tanto é que se discute hoje colocar as placas em cima dos lagos, ou seja, as placas solares flutuantes, para a gente matar
Eu até falo 1 em 2 coelhos, estamos na Bahia ali em Petrolina, tem muito coelho, sabe? Você fica querendo matar a gente, né? E eles mexem muito com isso, com irrigação e com uso de água. Você matar 2 coelhos com uma cacetada só, meu caro Lazer. Na realidade, o drama é o seguinte, você evita um problema da evaporação, que é alto, quanto maior a lâmina, a área de lâmina, que eu estou falando, lâmina d'água, maior a evaporação, né? Então, portanto, você evita isso. E outra, minha cara Rosa, é que se eu uso a placa ali naquela mesma saída, gerou energia solar, eu vou fazendo o passo aqui, ó. Na hora que eu gero hidroeletricidade, eu uso a rede. Na hora que eu gero solar, eu uso a mesma rede. A gente não enfrentaria o drama dessa coisa que aconteceu com a eólica no período recente. A gente ter o parque funcionando. Aliás, o estado de Vossa Excelência está, inclusive, no leilão agora até à frente da gente. A Bahia, Rio Grande do Norte e Bahia, disputando o leilão que nós vamos ter agora em abril. E, volto a dizer, foi o estado que melhor fez a área de reservação no Nordeste, foi o estado de Vossa Excelência. Obviamente, Vossa Excelência também deve ter botado um balde ou um dedinho nisso. E Vossa Excelência foi governador, então, portanto, foi uma das preocupações centrais do estado, que terminou resolvendo graves problemas no Rio Grande do Norte. É o estado de melhor área de reservação do Nordeste, é o estado do Rio Grande do Norte. Isso aí não é dito por mim, não, é dito pelos técnicos, inclusive da ANA. Portanto, não é nenhuma percepção minha, nem tampouco nenhum achismo. Então, quando eu falo dessa coisa aqui, meu caro Tiago, é que, por exemplo, aí quando eu vou para essa questão da preocupação, ou seja, a pesquisa, a indagação, eu tenho elementos, eu diria, até contundentes para essa pesquisa. Porque você tem vários institutos no Brasil trabalhando com essa coisa de clima. Por exemplo, que nós estamos vivendo hoje, inclusive, da seca, os nossos institutos diziam exatamente que nós iríamos viver esse período crucial. Então, é importante que a gente pudesse adentrar o terreno para além da percepção, já com dados para as pessoas e com dados, inclusive, para os órgãos públicos, para a gente mover, para a gente criar o caminho, meu caro Flecha, do planejamento nessa área. Então, é uma das coisas que eu acho que a pesquisa, para ser sério, minha ansiedade era muito nesse sentido, que a pesquisa trouxesse também um conjunto de informações para a gente ter a capacidade de não só de aumentar a nossa preocupação ou até diminuir a nossa atenção, mas ela criar caminhos para orientar o planejamento e a execução por parte do Ministério. Então, essa coisa, por exemplo, que trata aqui do receio das pessoas em relação à energia nuclear no Brasil, também foi tema de debates aqui em 2011, 12, 13, nós fizemos principalmente depois de Fukushima. A maior preocupação, na minha opinião, nossa, não é com a nuclear, é como é que eu vou tratar quando tiver um problema numa usina nuclear. É a chamada ação de defesa civil. Eu vi Fukushima. Imagina o nosso caso aqui, eu sempre conto uma história. O Chico Anísio, obviamente, quando vivo, contava uma piada que dizia, um dia foram lançar um foguete no Brasil, aí fizeram um cordão de isolamento, com cordão, literalmente aquele mesmo cordão que amarrava pão. Aí o menino passava e disse, ô menino, sai daí, menino. Entendeu? Então, assim, e quando deu problema no foguete de lançamento, Chico Anísio disse, chama o cara dos fogos Caramuru, que ele entende de foguete. Então, assim, é essa preocupação com o nuclear. Será que nós vamos ter improviso na hora do risco? Nós tivemos isso. No dia que choveu ali, que alagou em volta de Angra, foi um Deus nos acuda. Angra ilhada. Como é que chega em Angra e como é que sai de Angra? Volto a dizer, a gente viu Fukushima, como foi a resposta. Então, a nossa capacidade de defesa civil é muito menor. Aliás, o Bob Marley, em uma das suas canções, acho que se não me falha a memória, deve ser Redemption Song, que ele fala da redenção, o nome da canção, efetivamente. Ele dizia assim, não se preocupe com a questão nuclear, ou com a bomba atômica, que era a maior preocupação dele. As questões nucleares não conseguem parar o tempo, mas é preciso que a gente haja no tempo, como dizia o velho Bob Marley, porque senão a gente não consegue fazer nada, por mais que a gente tenha todas as preocupações e todas as atenções, nós vamos ter problema. Então, eu diria que, de forma muito incisiva, a resposta negativa nuclear é exatamente o medo que as pessoas têm em relação a como nós vamos lidar com as consequências em graves problemas oriundos de uma desagregação de reator, de um problema de vazamento, enfim, seja lá o que for. Então, esse aqui é o drama maior. E uma outra questão que me chama a atenção
é exatamente na medida que se fala aqui da possibilidade da gente caminhar para as chamadas alternativas, né? Ou seja, a energia limpa ou as fontes alternativas, como nós estamos discutindo no Brasil hoje, eólica, solar. Nós vimos aqui o ministro, semana passada, semana retrasada, falando, inclusive, dessas experiências de placa flutuante, já tem algumas lá em Sobradinho. Mas, assim, qual é a preocupação? Eu acho que a pesquisa poderia contribuir mais do que só uma percepção, era levar a informação. Tá? Por exemplo, informação que pudesse, inclusive, nortear um pouco do trabalho nosso. O que é que nós estamos fazendo no Congresso Nacional para produzir leis para que a gente vá ao encontro dos incentivos para você trazer placa para cá? Como é que a gente pode mudar aqui, meu caro Flash, a forma de certificação? Por exemplo, no dia do ministro aqui, eu terminei não fazendo essa pergunta a ele, mas, por exemplo, quando você gera uma energia desse tipo, para você fazer a chamada inversão trifásica, trazer isso para a rede, nós só temos um lugar no Brasil que faz certificação, que fica em São Paulo. Já imaginou? Eu estou precisando fazer a inversão trifásica lá no Pará, e o cara diz, você tem que esperar na fila aí, porque tem um bocado de gente na frente aqui em São Paulo. Por que a gente não produz algo que os institutos no Pará, no Mato Grosso, a Universidade do Mato Grosso tem se debruçado, meu caro Blaio e Wellington? Vários setores, eu digo isso porque a turma lá da Bahia tem trocado diversas experiências com o pessoal do Mato Grosso, por conta da longa estiagem, por conta das áreas disponíveis, por conta dessa coisa de água. Então, essa questão é fundamental. Por que a gente não tem unidades de certificação em tudo quanto é cidade nesse Brasil? Inclusive, uma forma da gente produzir. Nós estamos fazendo na Bahia uma discussão agora com o Cimatec, que é um órgão do Sistema S. Inclusive, nós vamos inaugurar sexta-feira agora uma empresa modelo dentro do Cimatec, Centro de Pesquisa, que a gente quer fazer isso, a gente quer levar a certificação. Nós queremos levar um parque de eólica, de solar fotovoltaica e de solar térmico, que nós estamos discutindo no Brasil. E aí entra uma outra questão aqui, que você faz a leitura na pesquisa, mas que é importante para nortear a gente. Será que uma placa vindo da China, ela vai resistir aqui no Brasil da mesma forma que ela resiste na China? Na China tem um período de frio, neve. Aqui nós temos um período o ano inteiro. Aqui inverno na gente é quando cai água. Mas é sol. Então, portanto, a resistência desse material, o tipo de material utilizado. Então, como é que uma pesquisa dessa pode coletar informações? E aí eu volto a dizer, meu caro Tiago, nós temos um cenário de coisas produzidas no mundo inteiro nessa área. Essa é uma das áreas que mais avançou do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista da pesquisa, do ponto de vista da pesquisa aplicada. Eu recentemente visitei ali aquela região de Almeria, Sevilla, a parte lá em cima, no norte da Espanha, ali aquela região de Navarra, o Reino da Navarra, né? Aquela região de Pamplona, tá? Onde várias empresas, inclusive, estão no Brasil. Aí você vai vendo o jogo. Da Navarra, uma das empresas que também opera, inclusive no Rio Grande do Norte, na Bahia, uma empresa espanhola, os caras controlam todos os seus parques eólicos no mundo. Por que eu não posso ter um controle de parque desse para controlar no Brasil, no Rio Grande do Norte, na Bahia, no Rio Grande do Sul, no Ceará, enfim, onde nós temos experiências já exitosas de eólica? Então, portanto, é coletar esses dados, transformar em pesquisa e sair só da percepção, para ir para um caminho, né, para que a preocupação se transforme em ação concreta. Então, eu acho que é importante uma pesquisa dessa forma. Agora, o ideal seria encaixar a partir desses elementos que existem nesse setor. E eu falava na instante aqui com o meu caro Wellington, eu dizia, o setor elétrico brasileiro é um dos setores mais robustos. Por isso que quando tem qualquer problema, a gente estranha, setor robusto desse, deu um vacilo dessa magnitude, né? É um setor que é uma estrutura que, se a gente comparar com a Europa, por exemplo, seria equivalente a um Portugal à Rússia. A nossa cobertura. Então, portanto, como é que a gente coleta informações disso para nos basear aqui, produzindo coisas? E aí, quando a gente fala isso, viu, Flash, às vezes o governo acha que a gente está criticando o sistema, está batendo no sistema. Como na audiência aqui, inclusive, o Márcio Zimmer foi reclamar a Mercadante e disse que a gente foi muito duro com ele. Entendeu? Isso é um bicho... Mas eu não vim aqui para tratar o cara com negócio de panos quentes. Eu vim aqui para querer discutir. Nós estamos tentando contribuir, não estamos fazendo crítica. Então, acho que essa pesquisa, por exemplo, é uma pesquisa que é muito importante para a gente ter essa percepção. Além do sentimento, quais são os elementos disponíveis que a gente pode utilizar
para vencer essa preocupação e para transformar isso em ação concreta. Antes de conceder a palavra ao doutor Tiago, eu quero lembrar ao senador Walter Pinheiro que está marcada aqui a vinda do ministro Eliseu Padilha para o dia 6 de maio. Ele já confirmou. Então, Vossa Excelência poderá indagá-lo a respeito dessas concessionárias. Na terça-feira, dia 28 de abril, eu quero lembrar que teremos em audiência conjunta com a Comissão de Assuntos Econômicos o presidente da Petrobras, doutor Aldemir Bendini, cujos autores dos requerimentos de convite a ele foi o senador Ricardo Ferraz, isoladamente. Agora, no dia 29, que é a quarta-feira próxima, na outra semana, estará aqui o senador Antônio Carlos Rodrigues. Além do ministro, estarão presentes na audiência o senhor Jorge Luiz Bastos, diretor-geral da ANTT, um representante da diretoria do Departamento Nacional de Infraestrutura, DENIT, e um representante do Tribunal de Contas da União. Foram autores, o senador Wellington Fagundes foi o autor, só foi ele, o senador Wellington Fagundes. E agora, concedo a palavra ao doutor Tiago Cortez para responder a senadora Rose de Freitas, o senador Blário Maggi, o senador Wellington Fagundes e o senador Walter Pinheiro. Eu vou começar de trás para frente, né? Começando pelas... Oi, começar por ti? É porque... Tem uma comissão que está pedindo a presença com urgência, eu só estou guardando. Ah, tudo bem. Desculpa. É só porque eu tive uma certa dificuldade de pontuar precisamente quais eram todas as questões. Então, deixa eu ver. Primeiro, que acho que a senadora identificou algumas questões que gostaria que tivesse mais informação para a população poder responder, né? Foi isso exatamente? Então, esses gráficos, eles trazem a pergunta exatamente, mas cada pergunta ela segue uma introdução que coloca prós e contras dessas alternativas de energia. Esse gráfico é atual. Esse gráfico é atual. Mas o que eu digo assim, para chegar nos dados, a gente faz uma pequena introdução colocando os prós e os contras de cada alternativa de energia e em seguida faz a pergunta que está no gráfico. A pergunta completa, que tem essas informações adicionais, está disponível nas tabelas gerais que vão ser publicadas no site do Data Senado. Então, vou providenciar que cada um dos senadores recebam esse relatório completo, não só com a descrição dos dados em forma de texto, como também as tabelas completas com as perguntas que foram originalmente feitas aos entrevistados, que contam inclusive com a introdução. Outra questão que foi levantada foi sobre que opções a discussão com a população sobre quais eram essas fontes de energia alternativa. Foi isso? Financiamento público, elas apresentassem simultaneamente ao aumento de produção, o crescimento, enfim, o que fosse o seu projeto novo que pleiteasse financiamento, que pudesse oferecer um projeto de energia limpa para aquela fábrica ou indústria. Eu acho que isso é uma questão que pode ser tratada com um projeto de lei, né? Um projeto de lei, né? Trata-se de questão de regulação, né?
Não sei como tratar disso numa pesquisa ou se é uma sugestão de uma pergunta para uma pesquisa futura, é isso? Não, podemos incluir. A gente tem um barômetro, que é uma pesquisa que se reproduz 2 vezes ao ano. A gente está com uma prevista agora em julho e tem outra para o mês de dezembro. No mês de dezembro a gente pode incluir um bloco sobre essa questão. Questões. Da energia e não as empresas privadas, você vai ver que a confiança no governo é pouca. E regula com a iniciativa privada e tem um percentual de indecisos. Isso prova que talvez a população, conhecendo mais sobre o tema e as opções que tem para melhorar essa questão da energia no Brasil, da produção de energia no Brasil, aí talvez a iniciativa privada possa participar mais disso. Por isso a pergunta a sugestão que fiz ao senhor. Certo. A gente tem um bloco de perguntas que é feito fixo, como eu disse, nessa pesquisa do barômetro, que analisa a atuação do Senado e a imagem do Senado e questões como condições econômicas e situação de vida das pessoas. A gente pode perfeitamente incluir essa questão no bloco que é variável a cada rodada dessa pesquisa. E temos também o detalhamento dos dados por região, que foi uma outra solicitação sua. Esse detalhamento por região também está nas tabelas completas, que vai estar no relatório final, que está no site do Data Senado. No último slide da apresentação tem o endereço certinho, mas de qualquer forma a gente vai fazer chegar a versão impressa para os senadores. Tá bom? Nada. Agradeço a senadora Rose de Freitas. Vossa Excelência continua com a palavra. Okay. Vossa Senhoria. O senador Blairo Maggi fez comentários gerais sobre a pesquisa, defendeu a opção pelas hidrelétricas com lagos maiores para que haja reservatório de energia e destacou alguns dados sobre a pesquisa, né, não fazendo um questionamento mais direto. O senador Walter Pinheiro, ele apresentou a percepção de que a pesquisa é muito voltada ao sentimento das pessoas, muito voltada a percepções das pessoas. Essa é uma característica das pesquisas de opinião, né? O Data Senado ele é um instituto de pesquisa de opinião. Então, ele trata justamente sobre as opiniões, sentimentos, percepções e atitudes das pessoas frente a determinadas questões. Para tratar desses dados sobre a produção energética, dados sobre a situação das políticas energéticas do Brasil, a gente precisaria fazer um relatório com dados secundários oriundos do Ministério de Minas e Energia, ou seja, dados produzidos pelo Executivo. Mas isso seria uma pesquisa à parte, não seria cabível tratar essas questões dentro do escopo de uma pesquisa de opinião. Então, é simplesmente uma questão de método. Não tem como eu questionar a população sobre questões técnicas, como quanta energia é produzida no Brasil, ou que fontes de energia, qual o percentual de energia produzido por cada tipo de fonte. São questões técnicas que são mais apropriadas se forem tratadas com dados secundários e não numa pesquisa de opinião. Acho que esse foi o questionamento principal. Não sei se ficou faltando mais alguma coisa. Eu agradeço a palavra. Nós temos, antes de encerrar aqui a nossa reunião,